Drove my car on the open road to see what I could see. Drove my car on the open road to see what I could be. Birds of a feather on the mountainside, fishes jumping on the ocean tide. A little bit of love goes a long way in my car with me. Drove my car on the open road to see what I could see. Drove my car on the open road to see what I could be. Waving at folks from town to town, kids in the back going up and down. A little bit of love goes a long way in my car with me. Resgatar historicamente o início do estado onde nós moramos e conhecemos, que é o Paraná, não é uma mera questão de curiosidade, é muito mais. É uma questão da formação da nossa identidade, de quem somos, de onde viemos, mas mais importante, para onde vamos. O MAC de hoje vai mostrar mais uma peça desse quebra-cabeça que é a cultura paranaense. Seja bem-vindo a Castrolanda. Seja bem-vindo ao Museu Histórico de Castrolanda. E aqui, então, nós criamos uma exposição de longa duração que conta a história dos holandeses que vieram a Castro. Da onde vieram, pós-Segunda Guerra Mundial, Isso, é isso? Eles vieram após a Segunda Guerra Mundial. E aí, como eles eram fazendeiros, né, agropecuaristas, eles estavam passando fome, tinham muitas dificuldades, pouca terra. Então Getúlio ele estava querendo industrializar o Brasil e ele estava apoiando essas imigrações dirigidas. 49 a carta e eles chegam em 51, né? Exatamente. Então foi um grupo de 50 famílias que se reuniu, decidiram vir para cá. Podiam ter ido para 2 terras no Rio Grande do Sul ou essas terras em Castro. Começa em Castro ou Carambeí? Você acha o primeiro? Carambeí foi o primeiro, foi em 1911 e foi um outro contexto imigratório. Tá. O nosso contexto imigratório foi justamente o diferencial, né, essa imigração dirigida em 51. E aí eles escolheram Castro porque já estava próximo de Carambeí. Carambeí foi em 1911, aí Castro 1951 e até 54, né, foram diversos grupos. E Arapoti foi em 1960. O navio deles, ó. Esse é o primeiro, né? O Provence, que veio da França, né? Tô vendo aqui uns tratores que são puxados, saindo de um navio em Porto Paranaguá. Isso, então esse é outro diferencial da colonização que aconteceu aqui na Castrolanda. Como foi uma imigração dirigida, o pagamento, né, das terras era em animais. Então eles trouxeram, né, mais de 1000 cabeças de gado no navio, puro de origem 5 gerações. Era a exigência do governo de Getúlio e também puderam trazer os seus maquinários. Aqui tem a história, né, o cronograma, desde 51 até hoje. Aí no centro a gente tem o tripé, que são, então, os pontos mais importantes para a colônia Castrolanda. É o que sustenta a comunidade da Castrolanda, que é a educação, fé, a religião e o cooperativismo. Então, como foi uma imigração dirigida, uma das exigências era que todos fossem agropecuaristas, agricultores ou pecuaristas. Mas o padeiro, ele soube dessa imigração e como as pessoas não iam ter tempo para produzir pão, né, e algumas pessoas nem sabiam, né, precisava ter um integrante. E ele também ajudou muito nas missões aqui. Profissão padeiro. Padeiro, e ainda tem visto permanente especial. Então, para cá nós temos os produtos, né, que são comercializados pela Cooperativa Castrolanda
e também produtos que fazem parte da intercooperação, que é a união entre a Castrolanda, a Capal, que é de Arapoti, e a Frisia, que é a cooperativa de Carambeí. Quais são as festas? Quais são os momentos festivos? Em abril, normalmente temos a Oranha Fest, que é a festa em comemoração ao Dia do Rei. E aqui na Castrolanda é comemorado com uma feira livre, tem comida típica, tem barraquinha organizada por criança também, várias atividades e também apresentações culturais. Em agosto nós temos a Agroleite, que é uma feira de tecnologia na agropecuária. Tem seminários, cursos, palestras, né? Então tudo relacionado à agropecuária. A gente tem o Zeskamp em julho. O Zeskamp é uma competição esportiva entre as 6 colônias holandesas no Brasil. Nós temos Olambra 1 e Campos de Olambra em São Paulo, Carambeí, Castrolanda e Arapoti no Paraná. Uma competição entre eles, né? Isso. É esse aqui? E é esse aí. E nós temos Não Me Toque no Rio Grande do Sul. Então são colônias holandesas, cada ano acontece em uma dessas 6 colônias. Esse ano tem aqui, né? Esse ano aqui na Castrolanda. Vai haver? Vai ser esse ano aqui. Mas a gente só assiste, né? Só. Esse é específico para os descendentes de holandeses. Estou aqui com a Cresta, vai contar um pouco da história da vida dela. Quem é Cresta? Eu sou brasileira, meus pais vieram da Holanda. Dessa leva que veio depois de 51 para cá? Sim, sim. Na verdade, o meu avô paterno era padeiro. Então ele veio até para cá, não era agricultor. Mas não é o padeiro que eu vi ali. É. Mentira. Sério? Aqui Esse é o meu avô. padeiro? É o padeiro, esse é o meu avô. Como é que é o nome dele? Gerrit Hendrik Morsing. Nossa, que lindo. Eu parei para falar que eu vi o padeiro. Então, na época, meu avô teve dificuldade até para sobreviver aqui, porque a maioria dos agricultores tentavam fazer as coisas em casa. Você conviveu com os avós? Você lembra deles? Lembro. Qual que é o motivo dos avós saírem da Holanda para vir para o Brasil? O que os meus avós, vamos dizer, o que eles sempre contavam é que eles queriam encontrar novas oportunidades para os seus filhos. Principalmente o meu avô paterno e a maioria dos agricultores, eles viam que não ia ter futuro para os filhos deles para continuar na propriedade, porque as propriedades eram pequenas. Porque era um pós-guerra também. Né? E principalmente pela questão do pós-guerra, então essa insegurança, como que vai ser aqui para frente. Já deveriam ter muito forte, né, a história do cooperativismo na Holanda. Né? Já. Tanto que a cooperativa foi formada na Holanda já. Então a primeira coisa que quando chegaram aqui construíram foi um prédio para a cooperativa, um local para a escola e a igreja. Você está na terceira geração, vamos dizer assim, Sim. né? Teus pais falavam holandês? Falavam, tanto que quando eu fui para a escola com 7 anos, eu quase não falava português. Eu falava, tanto por isso que é o meu sotaque. Eu acho que hoje em dia eu não falava quase português. Então isso era bem comum ainda, vamos dizer, a minha geração com os pais, que eram os dois, vamos dizer, holandeses, falavam holandês em casa. Então agora eu já não é mais assim. A gente fala, às vezes, uma outra palavra no meio. A gente até fala que a gente criou quase que uma língua nova, o castrolandês. A gente vai ter palavras em português, tem palavras... né? Tem, às vezes, uma mistura, às vezes uma palavra que você só lembra só em holandês, que te vem primeiro à mente. Mas, assim, então, hoje já é mais difícil, assim, vamos dizer, a quarta geração falar bem holandês já é mais difícil. Obrigado. Obrigada a você. Esse museu é tão lindo. É novo. Então, o nosso museu ele foi inaugurado em novembro do ano passado e ele surgiu da necessidade de um espaço maior e mais profissional para abrigar esse nosso acervo que a gente tem aqui. Isso aqui é como se fosse uma réplica de uma casa dos holandeses quando chegaram aqui? Não, lá na Holanda. Da Holanda. Quando eles saíram de lá. Então, na cozinha era muito comum ter uma cama. Isso aqui é coisa mais linda, uma cama na cozinha. Na cozinha. É o lugar mais quente da casa. E aí, então, as pessoas dormiam para se manter aquecidas. É o lugar onde os holandeses passavam mais tempo. Legal. Recebiam a família, né?
E tem uma curiosidade, né, que a gente pode ver na nossa cozinha, que é esse tapete ali como uma toalha de mesa. Mas eram peças muito caras, né? E muito raras. Então eles tinham dó, digamos assim, de colocar o tapete no chão. E também por ostentação, eles colocavam como toalha de mesa. E esse aqui é a sala deles? Aqui é a sala. A sala era utilizada só em ocasiões especiais, digamos assim, quando tinha uma visita mais importante, né? Um médico, um advogado, um professor que vinha conversar, né? Ou no domingo, depois do culto, aí os adultos se reuniam na sala. Esse é um cômodo. Aqui nós temos o quarto, né? A representação. Ali o berço da criança, cabia até mais ou menos os 8 anos de idade, né? A criança Esse berço meio grande, né? É. Aí o outro é a pequenininha da boneca. Daí normalmente a gente conhece a louça azul e branca, né? Que é o Delft Blau. Né? Nós temos uma louça colorida, que é o Burenbond, que é uma técnica muito comum naquela região de onde eles vieram. Burenbond. Burenbond. É, pintura de fazenda. Bur é fazenda, fazendeiro. Que bom saber disso. Então, é uma louça mais de uso diário. Prazer, né? Prazer todo meu. Prazer, e eu tô aqui com a Iene. A Iene já tem uma coisa que eu achei legal. Agora eu falei com uma moradora que nasceu no Brasil. Você não nasceu no Brasil? Não, eu nasci na Holanda. Vim bem pequenininho, vim com 4 anos de idade, junto com meus pais que migraram. Navio? Nós viemos de navio, e a minha família era grande também, 7 filhos. Veio pra cá. Então eu posso dizer que você é uma imigrante holandesa mesmo. Você fala holandês? Eu falo holandês. Você falava holandês com os seus pais? Meus pais só falavam holandês. Então, na verdade, a gente foi para a escola também, a gente já só falando holandês. Depois, na escola, que a gente Quando aprendeu eles português. vieram os avós juntos? Não, só vieram os Não, pais com as só crianças. os meus pais e os filhos. Muito corajosos, viu? Com banda de criança pequena, eu tiro o chapéu. O que você tem assim? Você ainda tem comida típica em casa? Você come alguma coisa que o holandês come lá? Não. Como? É. A gente Ou brasileirou demais? Não, é bastante comida holandesa mesmo. É. Eu gosto daquelas... Dá o nome dos 3 pratos. O stamppot, né? Que é aquele stamppot. stamppot conhecido, o erwtensoep, aquela sopa de ervilhas. Você consegue passar essa cultura para os netos? Minha filha, ela fala holandês ainda, tenta passar um pouco. E os meus netinhos menores estão com 3 anos, então a gente tenta passar para eles. Aonde que você se insere nessa cultura holandesa aqui ainda? Eu estou dentro do grupo folclórico, eu sou coordenador do grupo folclórico holandês da Castrolanda. Usa tamanco de madeira, não? Nós usamos tamanco de madeira. O nosso grupo é diferencial por causa do tamanco de madeira. É o holandês de tamancos, antigamente era o nome, hoje em dia ficou só o grupo folclórico holandês da Castrolanda. Você me contou que vocês vão fazer uma apresentação lá no Guaíra. A ideia nossa é apresentar, digamos, a pessoa aqui da nossa comunidade, fazer um retorno para ver de onde que os avós e os pais vieram. Vamos fazer um retorno ao passado? Retorno ao passado, vai ficar bem legal. Prazer em conhecê-la. Dia 13 de julho. 13 de julho. Vou assisti-la, hein? Vai lá. Eu quero ver. Vai lá. Quero ver o tamanco. Vamos fazer o esforço máximo que fica Ver se bom acerta para todo lá. mundo, né? I drove my car on the open road to see what I could see. I drove my car on the open road to see what I could be. Birds of a feather on the mountainside, fishes jumping on the ocean tide. A little bit of love goes a long way in my car with me. Pô, você é holandês? Você é filho do holandês? Sim, meu pai casou lá, veio pra cá e vieram aí, né, desbravar esses banhados aqui da Castrolanda, né? Então, Eles já eram cooperados, então? Já, eles saíram da Holanda já cooperados e como o pai veio casado de lá, pra cá ele veio como uma família imigrante, né? Mas aqui passou de avô para o pai, do pai para você? Sim, o meu avô teve uma propriedade um pouquinho mais à frente aqui, onde ele começou. Aí, então,
basicamente a família ficou nessa região aqui chamada ilha, né? Aqui até a estrada da ilha. A gente planta soja, planta milho, planta trigo, cevada, planta feijão. Você é um cooperado? Sim, sou cooperado há mais de 30 anos já na Castrolanda. O que é ser um cooperado, assim, para um cidadão que não conhece muito, assim, a pessoa da cidade? O que é um cooperado? É cooperado ou ele não é cooperado? Na verdade, qual que é a função da cooperativa? Isso. É a gente se juntar para você poder ter mais força tanto no mercado para comprar e para vender, né? Para você não ser... Barganha, né? Isso, para você não ser alguém isolado. E a Castrolanda, né, ou até, vamos dizer, as colônias holandesas aqui, as cooperativas, a gente tem as outras co-irmãs, a gente se posicionou muito bem desde o começo, porque a gente é muito forte nessa questão de buscar tecnologia, de aplicar tecnologia. E ser cooperado é uma segurança, porque você tem uma facilidade a mais de crédito, você tem produtos à tua disposição, que a cooperativa faz todo esse meio de campo, né? Ela compra os insumos que a gente necessita, ela vende a nossa produção. O cooperativismo do leite, assim, vocês são muito fortes no Brasil? Sim, eu vejo assim que hoje aqui as cooperativas são referência na questão, vamos dizer, dessa união, desse cooperativismo no leite. Isso aqui é um gado holandês? Sim, a gente Você só tem esse gado? Você só tem esse tipo de raça? Isso, eu trabalho só com holandês e temos algumas girolandas. As girolandas aqui mais é para a gente também ver como ela se comporta. Girolanda aqui, que é um gado daqui? É uma cruza das vacas holandesas com o touro gir. Você gosta do que você faz? Gosto. Muito? Gosto bastante. Você conseguiu trazer a tradição dos holandeses ainda? Ah, tem, né? Teu pai já fez esse trabalho novo? Já. Você já ia ordenhar, já ia plantar? Com 10 anos eu já tinha minha vaca, já tinha minha porca. Antes de você ir para a escola tinha que tratar. Fim de semana acompanhava, então isso faz parte do dia a dia da gente, né? Prazer, né? Prazer é meu. Opa. Você é moleiro, moageiro, moendeiro? Eu sou de profissão moleiro. Estranho, né? Por isso que eu peguei no dicionário e pesquisei. Moleiro, na verdade, é uma profissão antiga na Holanda, mas é a pessoa responsável no funcionamento do moinho. Mas como é que você é tão novo? Tem 41 anos, é moleiro? Na verdade, assim, a história minha com esse moinho é bem interessante. É com esse que está atrás da gente mesmo? Eu trabalhei com meu pai, na verdade eu trabalhava com meu pai na atividade, na chácara, né? Então eu ajudava nas atividades ali na propriedade. E como eles estavam construindo aqui, veio um arquiteto da Holanda fazer o projeto e acompanhar a obra aqui. E depois veio um engenheiro para fazer a parte de metal. E eles precisavam de um tradutor na obra. E eu me candidatei e falei, vou lá, dar uma mão lá. Vou lá de naiudo, vou dar de zoiudo lá. 3 semanas, vou dar uma ajuda lá, vou conhecer. E comecei ali na parte de estrutura de metal, traduzindo para o pessoal que fazia o trabalho. Aí terminamos essa parte, o arquiteto pediu para eu continuar na obra. E ele foi me ensinando como é que era a função, como se faz a manutenção, como se faz o funcionamento, tudo. E estou aí há 16 anos, desde que inaugurou eu estou nesse moinho. Larguei tudo, então a gente tem um salão para eventos, tem um restaurante que é terceirizado, tem os grupos que vêm visitar, que a gente explica. Você administra? Então, tudo. Você que administra isso? Administra esse aqui e agora o novo museu também. Você é holandês? Sou filho. Meus pais vieram da Holanda em 52 e 53, mas eu nasci aqui em Castro. Eles vieram nessa leva aí? Vieram depois da Segunda Guerra Mundial? 51 e 54. Castrolanda é um município de Castro, é um bairro? É um bairro. A gente pertence ao município de Castro.
Castro já passou dos 300 anos, né? 300 e poucos anos, e a gente tem 65 anos. Então, o nome vem da origem da cidade, Castro e Holanda, né? Então, Castro Holanda você dá o aniversário para a fundação em 51, é isso? Isso, é. Quantos habitantes tem Castro Holanda? Castro Holanda, com os funcionários que moram nas propriedades, nas fazendas, são em torno de 3 mil pessoas. Holandeses e descendentes é em torno de 750 pessoas. Você consegue manter alguma tradição ainda? Costume dos holandeses? Não? A gente tem o grupo folclórico de dança. Na escola a gente tem um professor que dá aulas de holandês ainda para as crianças que querem aprender. Na parte de religião na igreja a gente tem os cultos em holandês ainda. A gente tem a biblioteca comunitária com livros holandês. Tem atividades também que são tradicional da Holanda que a gente faz aqui, como o Oranjefeest, que é a festa do rei, né? Dia do rei. No fim do ano a gente tem o Santa Claus, que é o São Nicolau, que seria o Papai Noel, isso a gente faz aqui também. Então tem festas bem tradicionais que a gente mantém ainda aqui. Por que você acha importante manter e aumentar cada dia mais essa história e a própria tradição dos imigrantes holandeses? Assim, vamos pensar na lógica. Nós estamos num país que não é Holanda. Isso. Então, a tendência é os casamentos miscigenar, diminuir a língua, a brasileirar. Então, se a gente consegue preservar isso nas danças, nas festas típicas, aqui estão vendo uma obra que vai durar por várias gerações, né? Então, a gente, vamos dizer, vai passar dessa e vai ficar... Vamos supor que 100 anos vai passar, você vai ter um moinho que lembra que é da cultura holandesa. Então, daqui 100 anos, pode ser que nem se fala holandês aqui na colônia mais. Mas vai lembrar que era uma colônia holandesa, entendeu? Porque tem... É a mesma referência que a gente tem quando entra num quarto ali, né? É a mesma coisa. Então, isso vai ficar para a história por várias gerações. Então, isso é importante, manter para que meus filhos, netos ou futuras gerações saibam como que foi a criação aqui e como que está sendo, né, o desenvolvimento e o que deu origem a essa colônia. Então, isso é o começo, né? Pedra fundamental. Isso é importante. Então isso vai ficar por anos aí, registrado, né? Como é que fala? Muito obrigado, seja bem-vindo. Dankjewel, je bent altijd welkom. Obrigado, você é sempre bem-vindo. Vamos lá conhecer? Leva lá. Então vamos. Esse aqui é um realejo, é um instrumento musical que veio da Holanda para nós em 2004. Ela tem um fole aqui dentro que sopra o ar aqui para trás. Ó. Só no ar, né? Só no ar. Realejo. Dryer. Mas ele ainda existe? Ele é usado ainda? Existe. Nas festas típicas na Holanda, eles saem com um realejo desse na rua e tocam. E o interessante disso aqui, Marcelo, ela é uma música vendida por metro. Não é a música, porque quanto mais comprida a música, mais partitura dá. Então eles vendem o metro de música. Então uma música mais curta, ela sai mais barata. Essa aqui é uma folha, tipo um papelão, né? É aí que tá aqui, ó, onde passa o ar, né? Essa música que eu vou tocar é uma música bem típica holandesa, se chama Tulpen uit Amsterdam. Tulipas de Amsterdã. É lindo, é impressionante o som. Rafael, mostra para nós um pouco aqui esse mapa. Então aqui é o país de origem deles, a Holanda, mas aqui nesse mapa mostra de onde vieram as famílias de Castro Holanda. Algumas famílias bem do norte, aqui algumas poucas, e algumas também de Overijse, mas a maioria dessa região de Drenthe, que é o que predomina o pessoal daqui. E aqui mostra as colônias do Brasil. Isso, então são as 3 do Paraná. Castro Holanda, Carambi e Arapoti. Isso, as 2 de São Paulo, Lambra 1 e Lambra 2, e no Rio Grande do Sul, na Metoque. Mas
Note a construção agora, toda ela encaixada, sem prego na estrutura, tudo travado na madeira. É um quebra-cabeça, tudo travado na madeira. E isso vai até lá em cima, até no topo dela. Lá. Então, para trazer o trigo para cima ou o cereal, você descia essa corda lá embaixo, amarra o saco de trigo lá onde a gente começou a visita, lá no realejo, e vem trazendo ela para cima. Então é um sistema de roldano onde ela fica bem leve para trazer. Ou com a própria força do vento. E lá em cima você vai jogar ela num funil, ela vai passar no meio das duas pedras, vai moer e cai o produto pronto aqui embaixo já para uso. Ela funciona se deixar? Funciona. Se ela tiver vento e tiver de frente pro vento, ela faz todo o processo. Então aqui vamos dizer, a varanda do moinho, e esse aqui é a pá, que é a parte funcional onde pega o vento, né? Esse é o flap. Esse é o flap. Ela fica fechado e quando tem um vento suficiente ou forte o suficiente, é só nessa parte aqui que ela bate e faz girar as pás dela. Às vezes o vento não é suficiente ou se precisa de mais força para moer. Aí você pode ver que tem uma vela aqui enrolada, ó, e essa vela ela abre inteira nesse gradil de madeira. Então o que se faz? Você aumenta a área de captação dela, mesmo com vento fraco, você pode trabalhar ela também. Então aqui é onde eu controlo o moinho inteiro. Então aquela última parte que vocês estão vendo lá é o chapéu dela. E esse chapéu, ele é móvel. Então vamos supor que amanhã o vento está vindo desse lado. Tá? Eu vou girar esse leme. Toda aquela estrutura lá de cima vai girando junto e aquela pá que estava lá no outro lado, ela vem para esse lado aqui. São 30 toneladas de estrutura que se gira só com duas mãos aqui. E essa correntinha controla a velocidade. Lá tem um flap, ó, eu puxando essa corrente ela vai fechar. Tá vendo? Engenhoca, hein? E é assim que se controla todo o moinho. Aqui na parte externa e atrás. E atrás a cidade Castro, ó, um ginásio de esportes, atrás lá está a igreja, a escola, então é tudo centralizado, né? Uma parte do campo e aí para esse lado aí a cooperativa. É impressionante quem vem aqui olhar esse sol batendo, o visual, essa engenharia aqui, né? Tem até um pouco de engenharia naval, né? Tem. Quando você pega, né, o vento, né? O flap já é um pouco da engenharia da aeronáutica, né? É antigo, mas tem tecnologia, né? Não tinha Wi-Fi, mas já tinha inteligência, né? Tinha que se virar. Hoje eu aprendi um pouco mais por que o Paraná dá certo. Fé, educação e cooperativismo. São heranças deixadas, mas muito mais do que isso, enraizadas na nossa terra pelos holandeses. Povo hospitaleiro, uma cidade agradabilíssima, Castrolanda. Vale a pena visitar. Tchau e até o próximo marco. Aí você conversa com os imigrantes e te conta cada história. Como é que era? Nunca tinham visto banana verde e acharam aquilo bonito. Imagina o pessoal comendo banana verde na viagem de trem. Dali uns dias fez o efeito. Fez efeito. Então essas histórias escutam com essas pessoas. Então, Essa é muito boa. Conta mais uma aí, sabe? Um touro que pulou do navio no mar. E daí tiveram que capturar o bicho de novo. Então, Se no laço. então imagina, tem várias histórias.